Oi galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Júlia, esse é o Livros para Viajar e hoje eu vim falar sobre o novo lançamento da Lyn Painter e eu vim ranquear todos os livros adultos dela. Então se você quer saber mais, vem comigo. Gente, quando eu penso em uma autora que vai me tirar da ressaca literária, que tem uma escrita super fluida, leve, clichê e que vai me dar o quê? Boas gargalhadas, eu não posso deixar de mencionar essa autora que eu amo, que é a Lyn Painter, que escreve tanto livros adultos quanto livros jovens, que inclusive, gente, vai ter a adaptação do meu livro favorito dela, que é Melhor do que nos Filmes, que é um livro jovem, teen, gente, super lindo, enfim. Mas no novo lançamento que a gente tem dela, a gente tem o quê, gente? O típico plot, namoro de mentirinha, mais o quê? Só tem um teto, só tem uma cama. Gente, quem mais amou esse plot? Aqui nesse livro, que é Confusões do Amor, que tem uma pegada, gente, meio... Você já lembra daquele filme Sessão da Tarde com a Jennifer Lopez, O Encontro do Amor? Tem meio que essa vibe, entendeu? Aqui a nossa mocinha, ela é uma faxineira, gente, ela é faxineira. E ela resolve simplesmente dormir no apartamento de um dos clientes dela, que é tipo multimilionário. Porque ela sabe que aquele cliente não vai voltar naquele final de semana e porque o apartamento dela deu infestação. Assim, gente, meio sem noção, né? Porém, gente, ela não tem muito o que fazer e ela resolve fazer isso. Só que, gente, quem vai chegar no apartamento da nossa mocinha? Os pais do nosso mocinho. E aí, eles vão conhecer a nossa mocinha, que obviamente não está vestida de faxineira, ela está, tipo, vivendo lá. E os pais dela vão achar, e os pais dele vão achar que ela é a namorada do nosso mocinho. Porque aí, gente, pausa, corte para o nosso mocinho, que é o quê? Que trabalha numa empresa multimilionária, ele também, assim, ele é multimilionário, e ele tá prestes a ser efetivado, só que os companheiros dele, todos têm aquele negócio, né? Eles têm esposa, têm filho, então parecem ser mais respeitados, e ele inventa uma namorada. Só que aí, adivinha qual o nome da namorada que ele inventa? Abby. E qual que é o nome da nossa mocinha que invadiu o apartamento dele? Abby. Então, quando os pais conhecem ela e ela fala que ela é Abby, os pais falam, você é a namorada do meu filho. E aí, enfim, e aí os pais ligam pro nosso mocinho falando assim, a gente acabou de conhecer sua namorada, ela é linda. E aí ele pensa, como que eles conheceram a namorada que eu inventei? E aí, gente, ele conhece a nossa mocinha, a princípio ele quer denunciar ela, porque, enfim, gente, ela invadiu o apartamento dele. Só que ele resolve, né, com um toquezinho ali do melhor amigo, falando assim, né, por que você não pede pra ela fingir ser sua namorada? E daí ele faz essa proposta pra ela fingir ser a namorada dele durante o final de semana, que vai ter vários eventos ali da empresa. E eles embarcam nessa aventura. Só que o que vai acontecer? O nosso mocinho ia ficar num hotel. Porém, por conta, né, de tantas pessoas ali da empresa estarem na cidade, que é uma cidade pequena, porque se passa em Omaha, estarem nessa cidade durante esse evento, não tem mais lugar nos hotéis. Então ele vai precisar ficar no apartamento dele junto com ela, que ele já tinha deixado ela ficar também no apartamento dele. Enfim, gente, então eles fazem esse acordo, né, de fingirem ser um casal, enquanto ela pode ficar ali no apartamento dele durante esse período. E, gente, é muito divertido, assim, é muito fluido, muito leve de ler, como são os livros da Lyn Painter. Só que aqui tem uma questão da mocinha que ela não é só faxineira, mas assim, mesmo se fosse também não tem problema, não é esse o ponto. Ela trabalhava no mercado financeiro, só que ela não se sentia encaixada ali, ela não se sentia viva. E ela largou tudo, foi fazer aula de escrita criativa, amou, tem planos para ser professora, né, de escrita, ao mesmo tempo ela quer escrever os seus projetos, os seus livros, e aí quando ela conhece ele, ela até começa, tipo, a ter, né, ideias, né, porque tem essa vibe meio Cinderela, enfim. E o livro favorito da mocinha é Orgulho e Preconceito. Gente, aqui também tem uma parte que ele dá um presente para ela, assim, que é para ela, sabe? Que ele conhece ela, ele mostra ali verdadeiramente que ele tá realmente conhecendo ela como pessoa, sabe? Não como só mais, enfim, só mais um presente, sabe? Qualquer que a pessoa compra porque é caro, e não é sobre isso. Enfim,
Tem uma questão meio orgulho e preconceito, porque ela tem uma implicância com ele pelo fato dele ter dinheiro, dele ter nascido em berço de ouro, enfim, e dele não dar muito valor, entre aspas, às coisas materiais, porque ele diz que são só coisas. Então assim, você quer ficar com o meu carro? Pode ficar com o meu carro. Tipo assim, cara, o carro é exclusivo, assim, o carro não existe, deve custar, tipo assim, uma fortuna. E ele, toma aí, toma, tipo, esse colar aqui de milhares de dólares. E ela, tudo é muito fora da realidade dela. Só que, por um lado, ela mostra pra ele, né, esse brilho no olhar de estar olhando, né, a vida dele por uma outra perspectiva. Então, assim, é muito bonito o envolvimento dos dois, que surge ali primeiro como uma amizade, né, e nesse primeiro momento tem esse embate meio orgulho e preconceito, ele, né, de ser orgulhoso, ela de ter o preconceito em relação ao dinheiro dele, só que ao mesmo tempo ela vai se permitindo viver ali com ele, com a família dele e os amigos dele, e ela vai vendo que eles são pessoas gentis, que são pessoas boas. Eu senti um pouco de falta do desenvolvimento em relação à questão materna dela, porque a gente entende que ela não tem pai e a mãe, tipo, sumiu, né? Assim, também ela não fala direito com a mãe, a gente não entende muito bem o que. Então eu senti um pouco falta desse aprofundamento para eu entender um pouco melhor ela, a questão da mãe mesmo, né? Então, assim, só é pontualmente citada, mas não aprofunda. Então eu senti essa falta. Mas, gente, é um livro que tem esse gostinho, sabe? De deixar a gente com o coração quentinho, de fazer a gente sonhar. E tem uma questão aqui da mocinha também, por essa questão dela não ter tido pai, dela ter uma relação, né, praticamente ausente ali com a mãe, dela se sentir muito sozinha. Ela tem uma amiga só. Então tem muito essa questão dela se sentir solitária. E tem alguns trechos do livro que me emocionaram também, mas assim, sério, gente, esse mocinho, ele é muito fofo. Ele é muito fofo, ele faz as coisas pela nossa mocinha. Enfim, gente, é clichê, é bem clichê, mas é divertido, é envolvente. E agora vamos ranquear, né, os 3 livros da Lynn Painter adultos, que é esse aqui, que foi o último publicado, o segundo, que é o Sorte no Amor, e o primeiro, que é Amor por Engano. Vamos lá, gente, eu não pensei, tá? Então vai ser aqui meio que no feeling. Mas em terceiro lugar, pra mim, é o Sorte no Amor. Eu adoro esse livro, eu li também super rapidinho, só que eu lembro que teve um negócio aqui que me incomodou, que depois a autora ajeitou. Mas eu amo, tá? Eu amo esse livro. Em segundo lugar, e aí vai ser o segundo e o primeiro, né, gente? Ai, gente, eu acho que eu vou colocar Amor por Engano em segundo, mas eu não sei se ele merece segundo, porque tem muito tempo que eu li, né? Então eu não sei. Mas eu acho que esse é o meu primeiro hoje. Ai, gente, eu tô na dúvida. Por que eu fiz isso? Por que eu tive que ranquear? Eu amo os 3. Mas eu acho que esse é o segundo lugar. Eu também amo Amor por Engano. Aqui a nossa mocinha, ela vai ser tadinha, gente. Ela vai ser traída. Ela vai ser demitida. E ela vai ter que... E vai botar fogo no apartamento. E ela vai ter que morar o quê, gente? Com o irmão dela. Que tem um melhor amigo. Que é maravilhoso. Só que eles não se suportavam desde criancinha. E aí ela recebe uma mensagem aleatória no celular dela. Que... ela percebe que é engano, que enfim, que é uma mensagem que não tem lé nem cré, e ela começa, enfim, a continuar conversando com essa pessoa. E começa a gostar dessa pessoa, que ela tá trocando o telefone. Só que ao mesmo tempo, ela percebe, né, que o nosso mocinho cresceu, que ele não é mais, né, aquele pentelha, pirralho, idiota. E ele também começa a se interessar por ela. Enfim, gente, em um determinado momento, o nosso mocinho descobre que ela é a mulher das mensagens, só que ela não sabe que ele é o cara das mensagens. E ela tá se apaixonando por ele 2 vezes. Por ele pelo melhor amigo do irmão e por ele pelo cara do telefone, que é a mesma pessoa que é ele. Então é tipo uma vibe meio mensagens pra você. Gente, esse livro é maravilhoso, eu amo. Enfim, eu amei esse livro. Não sei agora se ele é segundo lugar, mas eu vou deixar. E aí, só recapitulando, né, o Sorte no Amor, aqui a gente vai ter o irmão da mocinha desse livro. E aí, gente, esse irmão, ele tá prestes a pedir a namorada em casamento, só que termina no casamento, inclusive, da irmã dele.
E aí ele vai ter uma aqui, gente, uma noite com a bartender, entendeu? Uma noite com a bartender, de muita pegação. E no dia seguinte, assim, ela vai embora, foge. Eles não sabem basicamente nada um do outro. E eles vão se encontrar onde, gente? No aplicativo de namoro. E aí os dois vão se zoar, mas nenhum dos dois entrou por vontade própria. A mocinha foi porque o melhor amigo colocou ela. E ele foi porque a irmã colocou ele. Enfim, gente, eles vão acabar combinando assim: a gente tem dates, vamos fazer uma aposta. Quem conseguir achar o seu amor primeiro, dá uma coisa pro outro. E eles fazem essa aposta. Então, todo date que eles têm, que geralmente é um fracasso, eles saem pra beber depois os dois juntos pra falar sobre o date que tiveram. Enfim, gente, já sabemos aonde isso vai parar em determinado momento. Ele vai ser acompanhado por ela num casamento de família e aí eles vão fingir estar juntos. Ai, gente, eu amo, entendeu? Teve só um detalhezinho aqui que me incomodou nesse livro, mas eu amei. Eu amei, depois a autora, enfim, ajeitou. E, enfim, esse é a sinopse desse livro aqui. E aí, gente, eu acho que em primeiro lugar tem esse aqui, por essa questão da mocinha, né, da solidão dela, enfim, eu acho que falou muito comigo. Mas é isso, pra mim todos os livros da Lynn Painter, sejam adultos ou sejam jovens, eles sempre são muito válidos de se ler, são muito leves, divertidos e deixam a gente com o coração quentinho, com essa esperança, né, gente, de se apaixonar e ter um relacionamento saudável ali e gostoso e leve, né, como a vida merece. Dentre tantas as coisas, né, que a gente de vez em quando tem, as partes, né, não tão legais. Enfim, depois me contem se vocês já leram algum livro da Lynn Painter. Eu posso trazer também um ranqueando os livros da Lynn Painter jovens. E é isso. Gente, sério, se vocês nunca leram nada dela, deem uma chance. Mas eu amo esses livros. Amo. São meus amores. E é isso, depois não esqueçam de curtir esse vídeo, já compartilha com quem você sabe que tá precisando de o quê? De dica, de livro leve, divertido e clichê, que você não consegue parar de ler, que vai te tirar da ressaca literária, você pode se jogar nessa autora aqui, gente, porque ela é maravilhosa. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, assim vocês me incentivam a produzir cada vez mais conteúdo. E é isso, beijos, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!